Vamos conversar com Antônio Ademar dos Santos, ele é consultor tributarista e vamos falar com ele os principais assuntos de repercussão desta última semana. Já pedimos para ele trazer esses detalhes. Antônio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabiana. Satisfação estar aqui novamente. Bom, vamos lá falar porque o assunto rende. Artigo 486, o que ele diz? Esse artigo, lembrando, ele não é da Constituição, ele é da CLT. Exatamente, importante frisar isso, né, da CLT. Foi o artigo que o presidente Jair Bolsonaro mencionou em suas palavras, né? Fabiana, ele trata no seguinte, eu vou ler a íntegra desse artigo para que o pessoal fique bem ligado. Ó, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. O que quer dizer? Isso funde-se no princípio de que a administração pública não pode causar danos ou prejuízos para os seus administrados, que são os empresários, ainda que em benefício da coletividade. E a terminologia é fato do príncipe. Tá? Fato do príncipe. Fato príncipe ou factum principis, né? No meio jurídico. Fabélia, acho que é interessante nós esclarecermos o teor do artigo. Fala-se de verbas indenizatórias. Primeiro, que verbas são essas? Eu posso colocar, por exemplo, aí, olha, eu não abri a minha loja, não vendeu, não faturou, eu vou pagar o salário dos meus funcionários como? Exatamente, não tem faturamento, não tem renda, houve um prejuízo causado por um ente, que seria, no caso, o órgão municipal, o estadual ou federal. Vamos colocar seu governo. É o governo, vamos falar, tanto faz, né, as esferas. Então, o governo editou decretos e leis impedindo a continuidade da empresa, né? Aí fala que mesmo temporária, né? Mas vamos deixar bem claro o seguinte, Fabélia, paralisação integral. Aquelas empresas que tiveram paralisação parcial... Ou seja, só uma redução na sua capacidade produtiva? Exato. Não poderiam arguir fato do príncipe de forma alguma, porque o artigo é reto e é direto e é embasado na paralisação integral da atividade, tá bom? Okay. Então, aquelas empresas que tiveram a paralisação integral, em virtude do decreto do governo, que estamos tratando as esferas, não interessa, poderiam arguir fato do príncipe quando acionados pelo empregado no caso de uma reclamatória. Então, que verbas são essas, Fabélia? As verbas indenizatórias. Que verbas? Seria a multa do FGTS, 40%, ainda que haja uma discussão de que 20% seria a cargo do empregador e 20% apenas, quando configurado o fato do príncipe, seria a cargo do governo, né? Ainda que haja essa discussão, já houveram outras decisões em que condenou sim 100% do governo em pagar 40%, que é o total, tá? E qual seria a outra verba? Aviso prévio indenizado, se devido. Mas nós sabemos que é possível, segundo a legislação, fazer a demissão de colaboradores em caso de pandemia ou força maior sem o aviso prévio. Então, a princípio, as verbas que ficariam devidas e poderiam ser arguído o fato do príncipe seria a multa do FGTS pura e simples. Tá? Deixa eu só fazer o registro aqui, a Isabela Martins, ela está acompanhando o programa. Ela é de Goiânia, aliás, ela trabalha, né? É advogada em Goiânia, atua na área civil e agronegócio. Ela é natural e tem família que já está aí, está trabalhando aqui no home office. Então, Isabela, um abraço. E aqui ela está já deixando à disposição para auxiliar aí ela também, o Arthur Ricardo Siqueira. Um abraço para vocês, obrigada por acompanhar a gente. Antônio também mencionou que a Priscila Salamone é do mesmo escritório, tá? A Priscila. A Isabela, o Arthur, são todos do mesmo escritório e estão acompanhando o nosso bate-papo aqui. Legal, GMPR
Depois eu mando a fatura para o Antônio. Manda lá. São belíssimos profissionais, a Isabelinha é excepcional, tá? Fabela, então as verbas indenizatórias, nós estamos falando praticamente da multa do FGTS. Então não tem muita coisa. E esse aviso que seria se e devido, que agora não é necessariamente devido. Exatamente. Vamos deixar claro o seguinte, que para se configurar fato príncipe, nós temos quesitos que devem ser atendidos, né? Quais são esses quesitos? Primeiro, haver a paralisação temporária ou definitiva, integral. Então já vamos começar a excluir aqui. Eu como, vamos colocar, panificadora, que reduziu muito, mas eu fiquei atendendo para entrega e tudo, eu estou fora. Não teve a paralisação integral. Então, o artigo 486 não se aplica a nenhum destes estabelecimentos que estão com redução de atividade. Exatamente. Então, aqueles que estão com uma portinha aberta, atendendo com horário marcado, interno, home office, esses daí ninguém se enquadra no 486. Não. Senhoras, eu costumo falar que qualquer decisão depende do advogado. E do juiz. E aí o advogado vai convencer ou não o juiz para ter o entendimento. Bem verdade. E aí, Antônio, tá bom, então essa paralisação, ela não pode ser parcial, ela tem que ser total, mesmo que tenha sido por uma semana. Exatamente, tem paralisação integral, então a parcial está exclusa. O segundo quesito, Fabélia, existir a edição de um ato ou uma lei ou resolução pela administração pública, que seja municipal, estadual ou federal, ordenando o fechamento das portas ou ordenando a paralisação integral das atividades. Agora deixa eu te fazer aqui algumas perguntas em cima disso aqui. Pois não. Nós temos em Jataí hoje um decreto. Temos. Que orienta ali, decreto não orienta, decreto decreta, pronto. Determina. E decreto e de ação judicial não se discute, se cumpre. Exato. Temos um do governo do estado e temos um federal que jogou isso aí para que cada deputado, para que cada governador e prefeito decida na sua casa. Exato. Então, isso quer dizer que eu já não posso mais jogar para o governo federal essa ação. Ele já vai se eximir dela. A lei editada pelo governo federal, 13979, Fabélia, ela determinou que os estados e municípios seguissem para proteger a população da pandemia e tomassem iniciativas e ordens para conter o avanço dessa pandemia. E naquela lei ele disse que era isolamento ou quarentena, dentre outras atividades, dentre outras providências. O fato príncipe leva a responsabilidade para o governo, e eu digo nas 3 esferas, quando ele não tenha outra alternativa a não ser paralisar as atividades. Tá? Então, para caracterizar isso, a única alternativa para o governo deveria ser a paralisação. No caso da lei do governo federal, ela deixou a administração disso para os entes municipais e estaduais. Ou seja, eles iriam adotar as medidas que achassem conveniente, objetivando a contenção da proliferação do vírus, não é verdade? Então, não foi taxativo, fechem as portas de empresas dos seguintes segmentos. Então, tinha outra alternativa para o governo municipal ou estadual? Poderia ter, tá? Então, como é que se caracteriza o fato príncipe? Quando não existe outra alternativa, não, quando o ente, municipal ou estadual aplique o fechamento, ordene o fechamento, e ele teria outras alternativas. Se não houvesse alternativa, não caberia fato príncipe. Tá? Então, quer dizer, assim, só para a gente esclarecer bem, porque eu falo que essas discussões jurídicas, elas fazem um embaraço na cabeça da gente. Então, o governo não teria responsabilidade em pagar as verbas indenizatórias se não tivesse nenhuma outra alternativa para ele, se não fechar a minha empresa. Exato.
Ou seja, ele seguiu a orientação da OMS E não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa, era isso. Então não caberia arguir fato príncipe contra governos. O assunto rende muito, então nós vamos tentar dar uma resumida aqui para dar uma acelerada, para passar a informação para você. Antônio, então, em que circunstância que nós podemos dizer assim que o empregador pode fazer o uso do artigo 486 da CLT? Como a Lei 13.979, de 2020, ela deixou a cargo dos governos municipais e estaduais a forma que deveriam agir em enfrentamento ao coronavírus, Covid-19, eles optaram, tanto o governo municipal como o estadual, optaram em fechar as portas de determinados comércios, integralmente, sempre lembrando disso, né? Então, nesse caso, existe a interpretação de que pode sim ser arguído o fato príncipe, porque não seria a única alternativa que o governo teria a não fechar as portas para conter a pandemia, tá? Essa linha, então, além do excesso que pode ter ocorrido da ação dos governos, tanto municipal quanto estadual, porque a lei federal deixou a opção para os dois governos, então a federal a princípio se exclui, resta ao estado e o município se defenderem nessa relação. Se o empresário fosse arguir fato príncipe, como é que seria o procedimento? Primeira coisa, se ele fizer a demissão de um funcionário, ele não iria indenizar a multa do FGTS dos 40% e, em consequência, o empregado iria acioná-lo juridicamente através da vara do trabalho e o acionado, que seria o empregador, iria trazer para o polo passivo o governo municipal e o estadual ou um dos dois para discutir, arguindo aí o fato príncipe, ou seja, a responsabilização do pagamento dessa verba indenizatória, tá? A outra vertente fala que não se configura fato príncipe. Por quê? Porque entende que o Estado, ao editar o decreto, seguiu a orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Outro fato que vai se levar em consideração, e quem vai julgar, logicamente, são os juízes, é se o Estado teve ou não excesso de ações em virtude de ter decretado o fechamento das portas. Então, Fabélia, fica bem claro o seguinte, que o empregador poderá sim arguir caso ele sofra uma ação de cobrança da verba indenizatória do FGTS, mas se for condenado, fica claro que, além de pagar a multa que ele deixou de pagar, ele poderá ser condenado ao artigo 477 da CLT, que é a multa pelo atraso do pagamento dessas verbas, tá? Então, é um risco realmente dos empresários que poderão ser condenados ou não, poderão ter sucesso ou não alegando o fato príncipe. Bom, então, a princípio, todo mundo achou que a folha de pagamento poderia ser transferida para o governo. Então, pronto, claramente não. Folha de pagamento não tem nada com verbas indenizatórias. Exatamente. Fica bem claro que são verbas indenizatórias em caso de demissão, ou seja, na rescisão de contrato de trabalho. Os demais direitos da rescisão é responsabilidade inicial já do empregador. Sempre. Não se altera de forma alguma nesse artigo 486. Eu, como empregadora, eu posso, usando esse argumento aí, não pagar naquele momento e chegar lá na frente, perder e fazer isso aí que você falou, pagar e ainda pagar com multa. Exatamente. Não só aquela multa de correção, mas a multa por não ter pago no prazo devido. Que é prevista no 477 da própria CLT também, que é por atraso no pagamento de quaisquer verbas rescisórias, a condenação do artigo 477. Fabélia, é interessante essa discussão, ela rende, então tem linhas que defende que pode ser arguído o fato príncipe e outras que não, né? Fala até de uma irresponsabilidade do presidente, mas não é bem assim. A lei existe. A lei, quando o Bolsonaro falou, ele lembrou bem do que dizia o teor da lei dele, 13.979 de 2020, dizendo que era para os estados tratarem da evolução da pandemia com isolamento social, quarentena, dentre outras. Então, ele não determinou o fechamento de empresa nenhuma, de porta nenhuma. Vale a dica, vale o alerta. E olha, senhores, aqui nós também não estamos de forma alguma incentivando nem a demissão
e nem a omissão da responsabilidade, porque, como você falou, que isso vai depender das vertentes dos entendimentos, e tem um dado momento que fala que o direito do trabalhador é sagrado e PT saudações. Exato. Pagar as verbas trabalhistas para os demitidos, com essa alegação, não vai deixar de existir. Ou seja, demitir não é a melhor prática, a gente sabe disso. A gente está torcendo aí, né, Fabíola, para que essa situação pandêmica ela se estabilize ou se reduza, né? O próprio governo do estado editou decreto ou mencionou que vai discutir essa situação com a sociedade. Nós estivemos na prefeitura, né? Você estava lá, o Lima, e discutimos com o prefeito municipal essa situação. Então, eu acho que essa semana até o dia 4 é o dia D para muitas coisas, inclusive Deus que permita que seja de regresso dessa pandemia. Mas se houver progresso, aí sim nós teremos que tratar isso com muita responsabilidade, porque nós teremos outros problemas que são os sociais, né, econômicos e os riscos até de outros fatos que vêm. Os problemas econômicos, exato, né? Exato. Inclusive as orientações. Bom, Antônio, eu já quero te agradecer aqui, que a gente agora já precisa finalizar aqui, então, e nós vamos voltar a falar, caso o pessoal comece a procurar muito, mais entendimentos, a gente volta a falar, combinado? Eu que lhe agradeço a disposição. E olha, só lembrando, os especialistas em economia e gestão, a orientação deles é que não façam as demissões, a não ser naqueles casos extremamente necessários. Por quê? O governo já está permitindo, inclusive, a redução salarial, o que até pouco tempo não era permitido, isso aí também, né? Sim. É uma outra alternativa, para que não haja o desemprego em massa. E os especialistas em finanças e gestão, eles ainda lembram que fazer rescisão, você vai mexer no seu caixa. Então, às vezes, é melhor você manter um colaborador, um empregado, um funcionário com um salário reduzido, com uma carga de trabalho reduzida, do que mexer lá no seu caixa. Porque daí você pode, sim, ficar descapitalizado e ter mais problemas. Então, senhores, o que quer que decida fazer, que o faça com muita frieza. Se decidiu agora, assistiu o Sucesso no Campo, eu vou fazer tal coisa. Relaxa. E depois você discute isso com sua equipe, com seus assessores, para então tomar uma decisão. Analise todos os lados. Essa é a necessidade que nós temos nesse momento.